O anime Bleach deixou de ser produzido em 2012 e o último arco da história só ocorreu no mangá. Agora em 2021 vai ser retomada a produção do anime, para ser contado essa última parte da história. Mas por que foi retomada essa gravação em 2021? Isso é o que nós vamos ver nesse vídeo. E aí pessoal, tudo tranquilo? Meu nome é Pablo Vital e esse é o canal Network Nerd. Bom, eu vou mostrar nesse vídeo que não é só uma razão que faz com que seja produzido o final da história de Bleach no anime. Não é só a questão óbvia que é para conter no anime o que se tem também no mangá, a finalização, o desfecho da história. Então eu vou explicar isso agora em seguida, mas antes, por favor, deixe seu like, se inscreve se você não for inscrito, ajude a gente a crescer cada vez mais aqui no canal. Então, já de antemão eu agradeço, muito obrigado e vamos continuar. Como eu disse pessoal, vocês podem achar muito simples o motivo pelo qual se vai retomar a produção do anime, que é a resolução da história, a finalização da história que ocorreu no mangá e não ocorreu no anime. Mas não é tão simples. Eu vou lembrar a vocês um caso aqui, que é o Saint Seiya Lost Canvas. A saga se completou no mangá e por alguns problemas o anime parou mais ou menos na metade. E não houve a conclusão, até hoje também está emperrado esse projeto. Tá, e vocês podem perguntar, mas não são a mesma coisa? A necessidade do término da narrativa e a necessidade de se ter o que se teve no mangá em termos de história? Eu respondo que não. E eu vou provar isso aqui com argumentos aqui em relação à história, em relação à narrativa de Bleach. E para isso eu vou levantar aqui novamente a questão da jornada do herói e nós vamos ver alguns pontos aqui da história de Bleach. Bom, então nós começamos com o panorama inicial, que é o mundo comum dessa história de Bleach, que mostra o protagonista, que é Ichigo Kurosaki, que ele é um rapaz de 15 anos e ele tem um certo dom, que ele consegue interagir, ele consegue ver espíritos. Mas a vida dele, o normal dele é esse, tá? E o que acontece? Qual o evento que quebra essa normalidade e o tira desse mundo comum? É o aparecimento de Rukia Kusuke, que é uma Shinigami, e que ela estava enfrentando um espírito mau, que é o Hollow, né? E durante essa luta, o Ichigo se envolve nessa luta e pelos motivos ali que ocorrem, ela se vê obrigada a passar os poderes dela para Ichigo. Então o Ichigo derrota aquele espírito mau ali e se torna então um Shinigami, substituto a serviço da Sociedade das Almas, em que qual o serviço dele, qual o trabalho dele? Ele tem que conduzir as almas boas à Sociedade das Almas e tem que lutar contra os Hollows, que são os espíritos ruins. Bom, o aparecimento de Rukia marca uma outra etapa da jornada do herói, que é a chamada para a aventura. Bom, a Rukia, é aquele momento ali em que ela aparece na vida de Ichigo, é o que tira ele da normalidade, é o que tira ele daquele mundo comum. É o que faz ele se tornar um Shinigami e que com isso é o que promove a aventura que ele tem a seguir na história. Além de introduzir Ichigo na aventura em si, mover a narrativa da história de Bleach, é ela também a primeira mentora do protagonista. Em seguida ele tem mais outros dois mentores, que é Kisuke Urahara e a Yoruichi Shiroin. E eles, os três na verdade, eles explicam a Ichigo e também aos leitores e aos espectadores como funciona aquela realidade ali de Bleach. E com isso se dá um embasamento de toda a história. Ichigo começa a atuar como Shinigami no mundo dos homens,
usando o poder que foi passado de Rukia para ele. E Rukia ficou sem poderes, vivendo como um ser humano normal. Até que ela é conduzida à força para a Sociedade das Almas para ser julgada por esse crime que ela cometeu de passar os seus poderes a um humano. Ichigo e seus amigos invadem a Sociedade das Almas para resgatar Rukia, que foi sentenciada à morte. Eles lutam contra o Gotei 13, que são as 13 divisões imperiais de Shinigamis. Ocorrem várias lutas, inclusive também é demonstrado que o poder Hollow de Ichigo se manifesta durante as lutas. E também, a informação mais relevante talvez ali desse arco é a revelação do antagonista, não só do arco, mas o antagonista principal de toda a narrativa, que é o Aizen Soseki. Ele é o capitão da 5ª divisão. E assim o arco se encerra, com Rukia sendo resgatada e Aizen se revelando o grande vilão da história. Aizen é um antagonista muito bem construído. Dali por diante, é ele que movimenta toda a trama de Bleach até que ele é derrotado por Ichigo. Só que isso não ocorre ao final da história de Bleach. A gente vai retomar isso mais à frente, mas não seria problema nenhum se Aizen fosse o último desafio de Ichigo durante a narrativa de Bleach. Esse momento em que Aizen se revela o grande vilão, o grande antagonista da história, é o final da 3ª temporada. Ele consegue se apoderar do Hogyoku, que foi confeccionado por Kisuke, esse artefato, que depois, mais adiante, ele vai explicar o que seria isso, mas ele queria se apoderar desse artefato e consegue, ao final da 3ª temporada. E ele foge para o Ruyaku Mundo, que é o mundo dos Hollows, junto com seus 2 comparsas, o Kanami Tosen e o Jin Ishimaru. Vou começar aqui a falar algumas estatísticas do anime para a gente pontuar melhor essa questão da narrativa. Mas antes, quero apresentar aqui novamente para vocês a loja do Network Nerd, a loja virtual Network Nerd. Lá vocês encontram vários produtos da cultura nerd. Inclusive também tem produtos relacionados a Bleach também. Então não percam, tem muitas promoções legais. O link está aí na descrição. Agora eu vou falar aqui uma coisa que chateia a maioria dos fãs de anime, que são os fillers. Bom, vamos pontuar mais ou menos o que seria um filler. Primeiro que a designação de filler só faz sentido para animes que são baseados em mangás, tá? Então, o filler, na verdade, é uma parte da história, que pode ser um capítulo ou mais capítulos, que eles não têm a referência no mangá. Ou seja, eles não existem, aquele trecho da história ali não existe no mangá, só existe no anime. E a intenção da criação desses fillers, desses episódios aí, que não tem a referência do mangá, é exatamente dar tempo para a produção do mangá. Na maioria das vezes, o mangá demora mais para ser produzido do que os episódios de anime. Então, para que não haja muita defasagem, se criam esses episódios fillers para que o mangá consiga acompanhar o desenvolvimento da história no anime também. Do início da história até o final da 3ª temporada, que é exatamente onde ocorre esse desfecho aí desse arco, em que Aizen se revela o vilão, são 63 episódios, tá? E desses 63 episódios, somente 2 são fillers. Então você tem um percentual aí de 3,2%, que eu considero muito bom. Começa então a 4ª temporada. E a gente naquela expectativa de ver Ichigo indo atrás de Aizen, né, para dar continuidade à narrativa. Mas não é isso que ocorre. Segue-se a 4ª e a 5ª temporada. A 4ª e a 5ª temporada compreende 45 capítulos. Quantos desses capítulos são fillers? A resposta é todos. A história principal, então, só é retomada na 6ª temporada, no capítulo 110. E se estende até a 8ª temporada, o capítulo 167. Então,
desses 57 capítulos aí que houve a continuidade da história principal, da narrativa, nós temos ainda por cima 13 fillers entre esses capítulos. Bom, vou resumir aqui para ser mais rápido, né? A resolução da questão, o confronto final entre Aizen e Ichigo, só ocorre no final da 14ª temporada. E nós temos ainda, além de vários fillers aí no meio do caminho, nós temos, por exemplo, a 9ª e a 13ª temporada inteira, todas de filler. Para que assim, só assim, no final da 14ª temporada, a gente consiga ver esse confronto entre Ichigo e Aizen. E, por mim, esse confronto aí, ao final desse confronto com a vitória do Ichigo, para mim poderia terminar a história de Bleach, que ficaria muito bom, ficaria um término muito legal. Aí vocês me perguntam, por que eu falaria isso? Se vocês lembram, o Ichigo utilizou o Getsuga Tensho final para derrotar o Aizen. E isso fez com que ele esgotasse todo a energia espiritual dele, todo o poder espiritual dele. E ele então perdeu completamente seus poderes de Shinigami, voltando a ser um humano normal. Então, isso seria um desfecho legal, porque ele é um rapaz normal, ganhou poderes, enfrentou o mal, enfrentou esse grande antagonista, resolveu o problema e voltaria a ser um ser humano normal, voltaria àquela condição inicial em que ele se encontrava no início da história. Seria um final adequado realmente, mas eu também entendo o final que foi dado à história de Bleach, que foi a partir da Thousand Year Blood War. Por quê? Porque também tem muitos personagens muito legais ali, os Shinigamis, que não foram bem explorados durante a história e que tiveram a oportunidade de ser um pouco melhor explorados nesse último arco de história aí que aconteceu no mangá. Esse último arco traria um desafio final aos Shinigamis que estavam ali na Sociedade das Almas. Então seria também um bom final, seria a narrativa seria bem desenvolvida, né, nesse ponto. Ocorre que, como a gente verificou, o Ichigo perdeu todos os seus poderes Shinigami. Então como é que ele conseguiria lutar nessa última batalha? Para isso foi criado o arco de história dos Fullbringers, para que ele pudesse, assim, naquele trecho de história ali, retomar novamente os poderes dele de Shinigami, para que pudesse atuar nessa última guerra. Mas foi aí que aconteceu o problema. E aí o que acontece? O Ichigo tinha derrotado um inimigo muito bom, um antagonista muito bem feito. E aí ele se depara, né, o antagonista dessa história, desse arco de história, é o Jinzhou, que nem de perto chega próximo ao Aizen, não só pelo carisma dele, não só pelo poder, mas também pela motivação, pelo que ele queria fazer. Poxa, fala sério, ele ficar bolado pra caramba porque a Sociedade das Almas, os Shinigamis, o espionava através daquele emblema. O próprio Ichigo chegou, achou aquilo assim meio absurdo, a forma com que ele se revoltou com o fato dos Shinigamis estarem espionando ele. Bom, pessoal, então como eu falei anteriormente, é óbvio que uma das motivações é a de terminar a história, assim como foi feito no mangá. Mas também tem a questão do respeito aos espectadores, aos fãs do anime. Por quê? Eles tiveram que assistir muitos fillers. E pô, você tem um vilão tão bom quanto o Aizen, e aí terminam o anime com um vilão fraco, com uma motivação fraca, com carisma baixo. Ele é muito ruim se comparado ao Aizen. Se tivesse que terminar o anime antes da história ter sido finalizada como manga, que
finalizasse ali na derrota do Aizen. Mas prolongar até aquela questão ali, até a 16ª temporada, o arco de história do Fullbringer, foi muito ruim, foi muito decepcionante para os fãs de anime. Então, eles teriam assim, essa obrigação moral de dar essa continuidade, dar essa finalização adequada à história que eles apresentaram no anime. E aí, pessoal, vocês concordam com os argumentos que eu expus aqui? Que se fosse para não terminar completamente a história como foi no mangá, que terminasse ali na derrota do Aizen, seria muito melhor para a narrativa? Comentem aí embaixo. Também comentem quais são as suas expectativas, como é que vai ser essa adaptação do mangá para o anime. O que vocês acham que vai acontecer? E, é claro, ajudem a gente aqui, deem o like no vídeo, se inscrevam se não for inscrito. Vamos ampliar, vamos aumentar o nosso canal, para que eu possa trazer cada vez mais conteúdos legais para vocês. Então, meu muito obrigado e até a próxima.